E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E esse sábado tá um pouco frio, né? Tá parecendo um domingão, um sábado, né? Mas não vai faltar vídeo, tá? Então, bora pro código, que hoje vamos ver a questão de streams. Vamos estar trabalhando um pouco mais em cima desse conceito. Vamos estar vendo algumas coisas que é muito bacana de se trabalhar. Então, eu vou estar trazendo alguns métodos que a streams possui e que esses métodos ajudam muito a gente no desenvolvimento do código, por exemplo, quando a gente vai começar a trabalhar com Spring. Então, quando a gente começar a trabalhar com Spring, a ver Spring, e que eu acho que vai ser no caso semana que vem, eu tô muito ansioso, cara, porque eu tô estudando esse negócio, tô pilhado aqui, ó. Eu vou estar até mostrando um exemplo onde a gente vai utilizar a Spring mais para frente. E bora pro código, né? Porque eu tô bem ansioso hoje. Então, vamos lá. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês do meu código de streams, certo? Então, eu já estava montando aqui e já dei alguma adiantada aqui para nós, certo? Então, eu já criei o nosso projeto, o nosso package e a nossa class main. E nela eu coloquei aqui uma lista, certo? Uma collection aqui simplesinha, bonitinha e pererê pão duro. Tendo isso, a gente vai começar agora a trabalhar com as streams. E como que funciona as streams no final de contas, Gabriel? As streams, elas vão facilitar o nosso fluxo de dados, então vai deixar a gente trabalhar de uma forma mais tranquila, uma forma assim mais tipo clean, de boa. Então faz aí o negócio que eu trato para você e te respondo com o que der aqui, beleza? Então a stream vai funcionar dessa forma. Então, bora começar lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando trabalhar com stream é chamar o nosso objeto, no caso, a nossa collection, certo? Que é essa array list aqui, beleza? Então, chamei ela e vamos ter que passar a stream para ela, certo? Então, collection, passei a nossa array list, certo? Ponto .stream, e depois disso eu tenho que começar a executar os filtros que eu quero aplicar. Então, por exemplo, eu quero colocar um filtro que comece a partir do número 3, ou eu quero colocar um filtro que some todos os números, ou eu quero somente imprimir todo mundo como for each, certo? Então, vamos começar do básico, certo? Então, vamos utilizar o for each, certo? For each integer, que no caso aqui eu já defini aqui o nosso como lambda, mas eu posso também colocar como elemento, certo? Então, venho aqui e passo também ela como elemento e coloco aqui um, 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 um sort, certo? Que vai imprimir list. Opa. Então aqui eu peguei o E, certo? Que eu vou definir E como elemento e passei para fazer a impressão. Feito isso, normal, a gente viu um exemplo muito parecido com esse em lambdas, bem tranquilo, que a gente trabalhou, se não me engano foi ontem de ontem, se não me falha a memória. Então, imprimiu aqui a nossa lista, tranquilão, bonitinho, todos os números perfeitamente. Mas aí agora começa a parte legal. A primeira coisa que a Stream tem de diferente é que sempre que você for executar algum método dela, certo? Você vai ter que colocar um ponto e um método na frente. Então fica essa sintaxe aqui um pouco estranha, certo? E para melhorar a nossa leitura, para não ficar tudo em uma única linha, a gente sempre dá um enter, né? Dá uma quebra de linha, porque senão fica muito ruim para ler. Mas claro, se você quiser, você pode deixar tudo em uma única linha. Isso é sem problema, vale ressaltar isso. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar vários métodos da streams aí, eu colocaria. E outra coisa que eu tenho que salientar para vocês, deixar isso bem atenuado, né? Bem explícito, é o quê? É que quando a gente está trabalhando com a streams, a gente tem um início, o meio e o fim, certo? E o que seria o início, o meio e o fim? Início, por exemplo, seria quando a gente pega o nosso código, certo? No caso, código não, nós pega a nossa collection, certo? Pegou a nossa collection, a gente precisa realizar algum tratamento de dados nela, né? Como eu posso dizer? Ajustar o fluxo de dados dela. Começar, por exemplo, do número 1, fazer incremento de mais números, ou vice-versa, certo? E o final dela seria o retorno. Então, no nosso exemplo aqui,
temos aqui, que eu vou estar compartilhando novamente minha tela com vocês, o início é isso e esse daqui é o final, certo? Então, o início é o list.stream e o final é o for each, que recebe essa lambda que vai estar realizando a impressão dos nossos elementos. Então, o que seria o meio, no final de contas, já? Porque já temos aqui o nosso início e já temos o fim. E o nosso processamento seria, por exemplo, esse método aqui. Ó. Vamos pegar aqui o método skip, certo? E o que o método skip vai? Ele vai pular alguns dados, né? Então, posso dar um run e ele vai começar a partir do 3, vai pular o 1 e o 2. Tendo isso, né? Agora que a gente já sabe que primeiro precisa ter o processamento, depois tem que ter a saída, né? A gente consegue fazer vários e vários métodos, né? Por exemplo, consegue fazer adições de método. No caso, por exemplo, o map, ponto map, certo? Ponto map. E nesse ponto map, eu vou estar passando o E, que no caso é nossos elementos, e dentro de elementos eu estou fazendo elementos mais 2. Aí você vai me perguntar assim, ô Gabriel, mas a nossa lista aqui vai ser alterada porque você está pegando todos os elementos que está dentro da nossa lista e está somando mais 2. Não, a nossa lista não será alterada, a nossa lista continuará a mesma, só que quando ele faz esse processo aqui, na streams, a gente está pegando cada um dos valores. Então é como se estivesse realizando uma calculadora básica. Retorna lá nos primeiros exemplos do Java, onde eu falei sobre operadores aritméticos. Funciona dessa mesma forma. A variável não vai ser mudada, então no caso a nossa lista não vai mudar, mas os valores que vai ser atribuído para essa lista aqui, temporariamente, será os da soma. Então eu posso executar ela aqui e também eu posso vir aqui, só descargo de consciência, e colocar aqui a nossa lista, certo? Então eu vou estar imprimindo para nós todos os valores somados mais 2 e também vou estar imprimindo a lista para vocês verificarem. Então, tá rodando, buildando, rodou e buildou aqui os números, certo? Só que... porque eu skipei aqui. Então, por isso que começou a partir do 3 aqui. Então, a gente viu aqui agora, né, na prática, que os valores não foram alterados, certo? O valor da lista, mas ela teve a soma realizada, né? E tem outros métodos que é muito bacana, por exemplo, o ponto limit, o que o ponto limit faz? Só apagar esse skip aqui, porque senão eu fico toda hora bugado aqui, falando, meu Deus, o que aconteceu? O método ponto limit, ele faz um negócio muito legal. Ele limita quantos elementos você vai imprimir. Por exemplo, eu quero que imprima até o elemento 3. Então, vai realizar impressão de 3 elementos para nós, certo? Então, run, impressão de 3 elementos. 3 elementos, como falado. Deixa eu só apagar aquela dali. E tem vários outros métodos. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Um outro que é muito legal é o filter, certo? O que o método filter faz? Ele vai filtrar nossos dados. Por exemplo, a gente quer pegar somente os números que forem par, certo? Então vai ser, eu vou pegar o nosso elemento, certo? E vou passar aqui elemento, que vai pegar divisão por 2, que foi igual a 0, certo? E vai imprimir para a gente todos os que forem números pares. 2 e 4, ímpar par. Então, aqui a gente consegue reduzir muito a quantidade de código que a gente utiliza de uma forma surreal, né? E facilita muito as nossas tratativas de dados, de fluxo de dados. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente não fica utilizando um monte de if encadeado, ou um monte de for encadeado, ou for dentro de for, if dentro de for, fazendo uma mistureba assim gigante assim no nosso código. Com as streams, ela facilitou muito isso para nós. E o que é legal é que a gente faz assim, passa os dados e a API que se livre, a API que lute lá, a gente não tem que se preocupar com nada, certo? Então, a Streams, ela facilita muito, mas muito mesmo a nossa vida.
E um exemplo que eu posso estar trazendo aqui para vocês na prática quando a gente começar a ver Spring, por exemplo. Só abrir o código aqui. Eu estou mexendo aqui com uma API, certo? E aqui a gente mexe com streams, como você está vendo aqui, ó, certo? Então eu estou retornando um valor, estou pegando um valor de map, certo? E também estou pegando aqui a questão de se não for aquilo, ele vai fazer outra coisa. Mas isso daqui não vem ao caso agora, porque a gente não está mexendo com Spring ainda. Então ele só foi para trazer um exemplo rápido e prático onde você vai estar utilizando aquilo, certo? Então, o conteúdo de streams foi esse hoje. Amanhã eu vou trazer mais coisas, mais alguns métodos super bacanas dele, que auxilia muito a gente, muito mesmo. Por exemplo, esse método filter, esse método map, limit, skip, eles são de extrema importância, porque se a gente pegar no código e quiser limitar, por exemplo, fazer uma lista de pessoas bloqueadas, a gente consegue fazer ela assim, sabe? De uma hora para outra, sem muito esforço, sem quebrar muito a cabeça, fazendo vários e vários for, vários e vários if, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero vocês amanhã, onde vamos ver mais algumas coisas fantásticas de streams. Então, tchau, tchau, galera. Até amanhã.